o restaurante mais antigo de Porto Alegre que funciona até hoje. Conheça duas noites bem diferentes, Cidade Baixa e Padre Chagas. E saiba tudo o que aconteceu no polêmico movimento Massa Crítica do mês de abril. Estas e outras informações você vê agora. Está no ar o Caleidoscópio. Hoje, os nossos repórteres se dividiram para uma missão especial: identificar as principais diferenças de duas noites nada iguais. Conheça agora a Padre Chagas e a Cidade Baixa. A noite de Porto Alegre não é apenas sinônimo de casas noturnas. De segunda a segunda, bares e restaurantes abrem as suas portas para diferentes públicos. Padre Chagas e Cidade Baixa são os principais destinos. O estudante de História, Eduardo Perusso, frequenta a Cidade Baixa há 5 anos e defende as suas preferências. Aqui tu realmente se sente à vontade, tu tem a possibilidade de diversos lugares, tu está num lugar um pouco mais agitado, daqui a pouco tu quer ir para um lugar mais tranquilo conversar, tu tem isso. Tu pode ir para um lugar tomar uma cerveja mais barata e depois ir para um lugar mais sofisticado, comer alguma coisa um pouco melhor. Tu tem essa possibilidade. E tu encontra pessoas que têm um pensamento parecido com o teu, com mais afinidade, com mais identidade. No século XIX, a área era formada por um terreno baixo e acidentado, que facilitava o esconderijo de escravos e bandidos. Atualmente, a Cidade Baixa se caracteriza pela grande quantidade de bares, a maioria deles concentrados nas ruas General Lime Silva e República. Se você procura um lugar com cerveja barata e pessoas de todos os estilos, o seu lugar é a Cidade Baixa. As mesas na rua transmitem um ambiente descontraído que reúne um público de diferentes classes econômicas e faixas etárias. Já na Padre Chagas, a história é um pouco diferente. Não é mesmo, Horácio? É isso mesmo, Laura. Aqui o salto alto e o terno predominam, trazendo um clima requintado para este outro ponto badalado da noite de Porto Alegre. Com um grande número de pessoas que deixam seus escritórios e acabam estendendo o happy hour, quem vem para Padre Chagas acaba entendendo o porquê do apelido Calçada da Fama. Localizado no bairro Moinhos de Vento, a rua Padre Chagas reúne bares e restaurantes da moda e lojas de grife. Diferente da Cidade Baixa, foi um local que evoluiu muito no século XIX, abrigando empresas e pessoas de alto poder aquisitivo. Normalmente, o público que gosta da noite da Calçada da Fama não frequenta a Cidade Baixa. A Cidade Baixa é legal também, eu só não frequento porque a maioria dos meus amigos frequenta aqui, então eu venho aqui porque todo mundo vem pra cá. O contraste entre os dois locais pode ser visto a olho nu. Apesar do perfil dos boêmios ser o oposto um do outro, eles compartilham de um gosto em comum, a cerveja. Enquanto na Cidade Baixa 1 litro pode custar R$ 4,00, no bairro Moinhos de Vento uma cerveja pode chegar a R$ 100. Aqui na Padre Chagas é mais azaração do que na Cidade Baixa, né? Na Cidade Baixa é mais curtição, a impressão que eu tenho é essa. Cerveja artesanal é uma opção que cresce cada vez mais no estado. Além do gosto diferenciado, ela se opõe ao modo tradicional de produção. Pale Ale, Weiss, Malzbier, Porter, Lager. Os nomes parecem complicados, mas esses tipos de cerveja estão cada vez mais acessíveis ao copo do consumidor. Segundo a Associação Brasileira de Microcervejarias, há um grande aumento na produção artesanal. Por ano, são consumidos 12 bilhões de litros e apenas uma pequena parte desse montante é produzida artesanalmente. Ainda assim, a cerveja artesanal cresce a produção em 20% ao ano, enquanto a industrial apenas 5%. Este crescimento significativo veio para acabar com a ditadura das cervejas industriais. Já não somos mais reféns das grandes empresas líderes de mercado, e uma infinidade de opções são colocadas à disposição do público. Este fenômeno segue uma tendência mundial. Mas esse movimento vem na Europa, vem nos Estados Unidos há muito tempo. Então já tem toda uma base muito mais ampla de microcervejarias, de consumidores, que a gente não tem no Brasil. O diferencial da produção artesanal está nos insumos de melhor qualidade e na produção de alta fermentação, que não passa por filtragem. Uma boa cerveja lager muitas vezes vai demorar 21, 28 dias, 41 dias para ficar pronta. A gente respeita isso, a gente não acelera o processo. Tipo, a cerveja para ela estar madura é tanto, a ideia é que ela seja tanto. Que se use esse tempo para que ela fique uma bebida de excelência. A bebida pode ser feita em casa e personalizada conforme o gosto de quem a produz. Pega os grãos, moe, deixa de molho para extrair os açúcares
Depois tu ferve para acrescentar o lúpulo. O lúpulo é uma flor que dá amargor e dá aroma para a cerveja. Depois disso tu resfria a cerveja, acrescenta a levedura, que é o fermento, e deixa ela fermentando para depois engarrafar. A cerveja acaba ficando com mais qualidade e, na verdade, tu pode escolher exatamente como que tu quer fazer ela. E todo ingrediente, todo o processo que tu usa pode melhorar a cerveja de algum modo, entendeu? Ficou interessado? Para saber algumas receitas, acesse www.comofazercerveja.com.br. No próximo bloco, você vai conhecer o restaurante mais antigo de Porto Alegre, que guarda um pouco da história da cidade. E ainda, onde encontrar alimentos totalmente vegetarianos aqui na capital. É já já! Alimentação que é estilo de vida. Em Porto Alegre, há restaurantes que criam alternativas para o prato típico do gaúcho em nome de ideais. O Rio Grande do Sul é o estado que mais consome carne no Brasil. Enquanto a média do país é de 27 quilos per capita ao ano, a dos gaúchos é cerca de 50. Mas aqui também encontramos pessoas que abdicam não só da carne, como de todo produto de origem animal. São os veganos. Quem pensa que eles vivem só de saladinha, se engana. Olha, o Bauru é um dos... Desde a concepção até hoje, o pessoal pede muito. E é uma das noites que mais lotas, é a noite de Bauru. Por ser uma ideologia ainda pouco difundida no Brasil, não há formação específica. Por isso, os aspirantes a chefe vegetarianos e veganos precisam primeiro pôr a mão na carne. No final de 2008 eu decidi fazer o Senac RS aqui. Não é um curso vegano, tive que mexer com carne e tudo, mas eu acho que é uma coisa que eu tive que passar para poder me profissionalizar e eu espero estudar cada vez mais para um dia poder dar aula num lugar que tem esse respaldo. Assim como a moda, a gastronomia segue tendências. Mas a escolha do prato pode ser ideológica. É o caso da gastronomia vegana. O vegetarianismo envolve muita coisa, envolve os direitos animais, envolve a poluição da água, desmatamento, tantas coisas que estão destruindo. Para quem quiser provar o estilo de vida dos veganos sem a pretensão de ser chefe de cozinha, a proprietária e cozinheira do Casa Verde, Carol, dá a dica. Mestre Google, troca de figurinhas, porque hoje não tem informação de curso vegano ou vegetariano, pelo menos não aqui em Porto Alegre. E então a gente pega os amigos e vai pesquisando através disso. O mais antigo restaurante de Porto Alegre está prestes a completar 121 anos. Em funcionamento até hoje, o Gambrinos é referência gastronômica do mercado público. O nome presta uma homenagem ao deus da cerveja, Gambrinos. Esse espaço centenário no mercado público de Porto Alegre é repleto de história. Pelas paredes estão recordações e homenagens de antigos e fiéis clientes, como o popular cantor carioca Francisco Alves, conhecido como o Rei da Voz. Hoje, a cadeira cativa usada pelo cantor na década de 40 decora a parede do restaurante e carrega de tradição este ambiente histórico. Fundado em 1889, o Gambrinos resistiu ao tempo e às mudanças de hábito da cidade. É o restaurante mais antigo de Porto Alegre. Existe há 121 anos, numa história que se confunde com a da própria cidade. Foi uma confraria de alemães que aqui se reunia para tomar cerveja. Então esse espaço virou um espaço de confraternização para eles. E eles adotaram o restaurante como local para eles. E foi durante muitos anos essa história. Foram amigos, foram chegando e foram cada vez aumentando mais esse grupo. Depois de alguns anos, foi uma família italiana que adquiriu o restaurante. E em 1964, finalmente, nossa família adquiriu o restaurante e transformou num local diferente, um pouco diferente. Deu era um bar e transformou em restaurante. Nesses mais de 100 anos de funcionamento, o Gambrinos foi cenário de várias manifestações, acolhendo inclusive jovens engajados em movimentos políticos.
Quando eu estava na universidade, igual a vocês, eu também tive a oportunidade de aqui ter participado de diversos encontros e movimentos de resistência. Então já faz um bom tempo. E aí se transformou numa referência depois de... Os anos foram passando e continuei frequentando. Se no início do século XX o Gambrinos tinha como carro-chefe os vinhos e as cervejas, hoje o destaque fica por conta da gastronomia. Há quase 50 anos, o cardápio segue o mesmo, servindo principalmente peixes e frutos do mar. A tradicional culinária portuguesa e o ambiente agradável fazem do Gambrinos parada obrigatória aos que passam o mercado público de Porto Alegre. Agora dá licença que eu vou provar um dos bolinhos de bacalhau. E olha só que dado interessante. Dados do Sindicato de Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre apontam que a capital detém 48% dos serviços de bares e restaurantes da região metropolitana. Em pizzarias, galeterias e churrascarias, por exemplo, são servidas em média 200 refeições por dia. Haja gente para trabalhar. Um protesto feito sobre duas rodas e um movimento um tanto curioso chamado nadismo, isto e mais você vê a seguir.